e a conta do Ministério Público Federal nessa mensagem. Professora Bia Gomes, como é que a senhora avalia aí a fala de Flávio Bolsonaro, dizendo que Eduardo Bolsonaro não teria poder, esse poder todo em relação à grande nação Estados Unidos, que tem uma forte estrutura de investigação, para definir ou não o que vai ser punido ou investigado? Sua opinião sobre essa fala de Flávio Bolsonaro? Eu acho que é uma fala reativa, né? Na verdade, o Flávio Bolsonaro e o Carlos, eles estão sendo reativos porque o Eduardo Bolsonaro que foi colocado exatamente na posição que ele é. Ele está tentando tramar contra a democracia brasileira. E dentro da Constituição brasileira, a PGR tem mecanismos, sim, de punir isso, porque ele está cometendo um crime. Ainda mais sendo um deputado. Tem uma série de questões aí, né? Ele se afastou do cargo, ele está fazendo um lobby internacional contra o Brasil, contra a Suprema Corte, ele está difamando figuras políticas brasileiras e figuras do judiciário brasileiro, instituições brasileiras. Ele está cometendo várias fake news quando ele fala que há censura, que não há democracia. Então ele está cometendo crimes e ele vai ser investigado e provavelmente punido por esses crimes. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro ele realmente acreditou que nada ia acontecer com ele. E chega a ser irônico um dos tweets, né, quando fala, imagina o Trump pensando, o Trump não está pensando nisso, porque o Trump não tem a menor ideia na prática de quem são essas pessoas. Ele sempre vai falar o nome dessas pessoas, porque ele tem uma assessoria que sopra. Ele sabe que essas pessoas estão ali porque elas são do mesmo espectro político que ele, mas não são figuras políticas reconhecidas, e a gente tem que levar também em conta que até que ponto vale para o governo americano criar um problema diplomático, porque qualquer tipo de sanção contra o ministro da Suprema Corte cria um problema diplomático no Brasil, em nome de figuras como Bolsonaro, que não são figuras que estão no seu auge politicamente. A gente não está falando de alguém que tem grandes chances eleitorais, a gente sabe disso, tanto que a própria extrema-direita nacional já tem buscado substituir a imagem do Bolsonaro por outras figuras como Tarcísio. E isso também tem relação com essa disputa interna, né? O Eduardo Bolsonaro, quando ele se coloca como um agente ali do lado dos Estados Unidos, buscando uma intervenção sobre a soberania brasileira e sobre a democracia brasileira, ele também está lutando pelo nome do Bolsonaro continuar sendo o principal nome da extrema-direita no Brasil, o principal nome da oposição aos progressistas. Não é só uma briga com o governo brasileiro, com o Alexandre de Moraes, mas é uma briga por sobrevivência no campo político dele, porque as pesquisas já mostram uma perda de gás muito forte do Bolsonaro. Então ele precisa se apresentar ali para salvar o legado. E o legado seria ele lutando contra o Brasil sozinho nos Estados Unidos, com o governo americano. A gente sabe que sim, o governo americano tem um interesse nesse momento numa ingerência externa na América Latina, e aí o Eduardo Bolsonaro ele meio que pega essas brechas dessa necessidade de ingerência. Mas a gente tem que ver até que ponto ele tem algum tipo de capilaridade nos Estados Unidos, no sentido de que ele consiga realmente movimentar, né, essas peças de uma possível sanção. Uma sanção contra o Alexandre de Moraes cria um incidente diplomático muito grave. E é sempre bom lembrar que os Estados Unidos é um grande parceiro brasileiro, mas do mesmo jeito que o Brasil precisa dos Estados Unidos também precisa do Brasil, né? A gente tem, às vezes, uma síndrome de vira-lata e não entende que os Estados Unidos também precisam. O Brasil é o maior país da América Latina, e eu não estou falando em termos de tamanho, eu estou falando em termos econômicos. Nós somos a grande potência da América Latina, o primeiro país da América Latina, e não fica bem, né, para o governo americano, nesse momento, estar ao lado de pessoas que estão fomentando estruturas antidemocráticas no Brasil. Então, é uma situação complicada, é muito mais fácil para os Estados Unidos fazer uma ingerência em outro país como Venezuela, um país mais fraco, do que comprar uma briga aberta com o Brasil, até porque o Brasil tem estreitado laços com outros países como China, Rússia, então não faz tão bem esse embate. Então, assim, na verdade, o Eduardo está tentando sobreviver como grupo político e criar uma narrativa de que ele é um grande perseguido político pelo STF, que não há democracia no Brasil, o que a gente sabe que é uma mentira, mas que pode criar, sim, um atrito diplomático entre os dois países, que vai ser resolvido provavelmente no campo diplomático. Agora, o Eduardo Bolsonaro é passível de responder criminalmente por tudo isso, porque ele está cometendo crime de traição, lesa pátria, e está lá, e muito bem estruturado na nossa Constituição. É isso, é uma situação que o Itamaraty deve também ser acionado, aliás, já foi acionado